11 de fevereiro de 2022, nós estamos na sexta-feira da quinta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como nós só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia a todos. Nós vamos meditar nesta sexta-feira. A primeira leitura proposta pela liturgia, 1 Reis 11, do 29 ao 32, e capítulo 12, versículo 19. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías, de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo, por consideração, para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós continuamos a meditar a história do reinado do povo de Deus, quando Deus escolhe um povo, Deus o escolhe para que este povo viva a unidade. E nós acompanhamos no ano litúrgico da igreja como foi o desenvolvimento e a caminhada deste povo escolhido. Certo momento da história, este povo decide ter um rei, quer ter um rei. O povo aclama o rei Saul. Depois de Saul vem Davi. Depois de Davi vem Salomão, o rei sábio. E nós estamos a acompanhar a história do rei Salomão. Na sucessão do reinado, o terceiro. Salomão, por ter um coração simples, humilde, se aproxima de Deus com um coração humilde e Deus concede a sabedoria. Nós acompanhamos isso essa semana. Mas acontece que, deixando-se levar por suas mulheres, Salomão passa a adorar outros deuses e trai, é infiel a Deus. A paga da infidelidade do rei Salomão é a divisão do reinado, que é a liturgia de hoje. A consequência da infidelidade de Salomão para com Deus é a divisão do reino. Até agora o reino era um reino, o reino de Israel, o povo escolhido de Deus. Mas por trair a Deus, Deus tirou das 12 tribos deste único reino, Israel, Deus tirou 10 das mãos de Salomão e entregou a Jeroboão, que fora um servo do reinado de Salomão.
era um servo. Deus tirou do rei as 10 tribos e o rei Salomão ficou com 2 e entregou a Jeroboão. É claro que o texto vai dizer que Deus vai esperar Salomão morrer para que essa divisão seja firmada. Outrora, um único povo, 12 tribos, mas um único povo, um único reinado. Por causa do pecado da infidelidade de Salomão, agora 2 reinados. O reinado único se dividiu. As 12 tribos de Israel se dividiram, ficaram 10 para o norte e 2 no sul. As 10 passaram a ser governadas por Jeroboão, com o nome de Reino de Israel. O nome se manteve. E o sul, a parte que continuou com a dinastia de Salomão, de Davi, passou a chamar Reino de Judá. O que nós podemos tirar desse texto de hoje? Hoje nós vemos esse texto, vai dizer que o profeta Aías rasgou seu manto em 12 pedaços, dividiu 10, tirou 10 pedaços desses 12, 10 pedaços do manto e entregou a Jeroboão, significando as 10 tribos que ficaria sobre os seus cuidados. O que significa isso para nós? Que o pecado rasga as nossas relações. A soberba, o julgamento, a incapacidade de ouvir o outro, a infidelidade para com Deus faz dividir aquilo que é uno, aquilo que é união. Por isso a necessidade de manter-nos na comunhão com Deus, na fidelidade com Deus, na vida espiritual, porque toda e qualquer divisão vem da infidelidade para com Deus. O reino de Deus, o reino do povo de Deus, o reino de Israel, que depois se dividiu em Israel e Judá, provou isso. Por causa de adorar deuses falsos, o reino se dividiu. Nas nossas vidas, nas nossas famílias, onde trabalhamos, nós podemos provar a mesma situação. Pessoas distantes de Deus são aquelas que contribuem para a fragmentação das relações. Pode ver, a gente às vezes se depara com pessoas que, essa pessoa semeia discórdia, só semeia divisão. Pode ver o coração dessa pessoa, é distante de Deus, isso é praxe. Meus queridos, oxalá esta pessoa não seja nós, não seja eu, não seja você, tomara. Mas acaba acontecendo de nós também, que somos íntimos da palavra, também sermos protagonistas da divisão, quando fofocamos, quando não aceitamos o outro, quando começamos a valorizar mais os defeitos das pessoas do que suas virtudes, nós promovemos a divisão. Diante dessas situações, o que nos resta? Rezar para evitar a divisão, a cisão, porque a divisão vem do diabo. De Deus não vem o conflito, de Deus não vem a confusão, de Deus não vem a divisão, a discórdia, de Deus não vem as dissensões, as incompatibilidades, de maneira alguma. Quando nós nos vermos nessas situações, paremos e nos coloquemos em oração. Porque onde está a divisão, aí está o inimigo, protagonizando nas nossas relações. Não permitamos, sejamos mais orantes, sejamos fiéis a Deus. E a consequência da fidelidade é a comunhão, é a unidade. Nós vemos na própria igreja, Jesus Cristo fundou uma única igreja, que é a Igreja Católica. Basta estudar história
e ver qual é a instituição que vem desde a era dos apóstolos. Primeiro, um povo que estava se organizando, depois foi se institucionalizando na história como religião, depois se tornou a religião oficial do império, tantos papas, tantos líderes, tanta história tem o cristianismo, a Igreja Católica. Chega até certo ponto, os homens dividem aquilo que é de Deus. E hoje nós vemos tantas igrejas, briga um com o outro, se divide e cada um faz uma igreja no seu quintal. Isso não vem de Deus. A divisão é fruto da falta de oração. A divisão é fruto da infidelidade. Deus é o Deus da unidade. Jesus vem e diz no Evangelho de João, na sua oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um como nós, eu e vós, somos um. Isso é praxe. Isso é vontade de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.